De outro mundo. De outro mundo. E tem um recado de outro mundo para nós também. Amém? Abre o seu caderninho aí, lápis e borracha na mão. Amém? E vamos ouvir o que o Senhor tem para falar através dessa jovem, que com certeza tem um recado, tem um consolo do coração de Deus para cada um de vocês. Alguém concorda ou não? Muito bem. Então vamos lá. Que o Senhor te abençoe. Tem abençoado já, né? Bebê está bem? Bebê está bem? É? Então tá bom, graças a Deus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, está aqui tua filha. Unção da parte do Senhor, ousadia da parte do Senhor, a graça e o favor do Senhor operando através da vida dela, Senhor. Nós a abençoamos. E nós pedimos as bênçãos do Senhor também, Pai. Em toda palavra que foi dita aqui, encontre um lugar no nosso coração. Que o amor do Senhor, assim como foi derramado no coração dela, através dela, o amor do Senhor também derrame sobre os nossos corações. Em nome de Jesus oramos e abençoamos a tua filha, Senhor. Abençoamos a tua filha. Libera anjos para guardar, Senhor, tudo aquilo que diz respeito a ela, principalmente a vida dela e a vida do bebê, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Tem que ter tema, né? Hoje eu vou falar sobre sacerdócio e maturidade. Amém? E a gente vai começar lendo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Que Deus me abençoe e eu consiga passar o que Ele me passou. Eu meditei nessa palavra e acho que já aconteceu com muitas pessoas aqui, né? Você vai meditar e começa a vir um bombardeio, né? E aí, até colocar em ordem isso e trazer o entendimento, eu meio que entendi, mas falei, agora como é que eu passo? Amém? Mas que saia daqui somente aquilo que é vontade dEle, para entendimento e amadurecimento do povo dEle mesmo, amém? 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Você é sacerdote, essa palavra está dizendo isso. E o que isso significa? Eu vou falar um pouco, não vou falar tudo, porque isso significa muita coisa. O papel do sacerdote no Antigo Testamento era muito extenso. E eu vou falar sobre algumas coisas que a gente precisa focar hoje, que eu creio que é o que Deus está chamando a gente para focar hoje. Mas é importante que, uma indicação, inclusive, de leitura, que muitas pessoas não gostam de ler o Antigo Testamento, acham que passou, né, o que vale é depois de Jesus. Não. Jesus foi anunciado desde Gênesis. Então, quando você vai ler lá, é meio chata a parte do sacerdote, né? Você vai ler lá em Êxodo e Levítico, você vai lendo, nossa, é chato, é isso, 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 isso. Só que quando você entende que depois Jesus faz nos sacerdotes, a gente entende que aquilo tudo que ele estava ensinando lá é mandamento para a gente. Nós somos chamados a cumprir com aquilo tudo. Claro que de um novo paradigma, né? É uma nova época, mas é uma nova aplicação, porque a era é diferente. A gente tem uma nova aliança, mas a responsabilidade é a mesma. E o povo de Deus, a igreja, tem sido muito relapsa com relação a isso. E isso tem impedido o amadurecimento da igreja. E os sacerdotes, eles eram os representantes do povo diante de Deus. Eles tinham essa responsabilidade de representar o povo diante de Deus e de representar Deus diante do povo. O povo não tinha acesso direto a Deus, né? Havia o templo, havia o Santo dos Santos. Então, assim, as pessoas não chegavam lá e viam a presença de Deus. Quem tinha esse privilégio era o sumo sacerdote e os sacerdotes, que eram esses escolhidos. E quando o véu rasgou, ele deu esse acesso a todos nós. Nós temos esse acesso, através de um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, amém? Mas ele não tem essa total responsabilidade. Ele é o nosso mediador, mas assim como lá, vou dar o exemplo de Arão, né, que era o sumo sacerdote, e os filhos deles eram sacerdotes. Ele tinha um grau maior. Era um cargo, se eu não me engano, ele era perpétuo,
Então, assim, era vitalício. Ele, só quando ele morresse, seria substituído por outro. Mas ainda havia uma hierarquia. Mas os filhos dele tinham função de sacerdote, de apresentar sacrifícios, né, de queimar o pão, etc. Mas ele era o sumo. Ele entrava no Santo dos Santos. E hoje a gente continua tendo esse mediador, que é Jesus. Remove toda incredulidade, Pai, em nome de Jesus. Remove toda frieza, em nome de Jesus. Tantas coisas e que o sacerdócio tem como que foram os meus melhores anos. Eu vou falar uma delas. E mesmo eu me afastando no Senhor numa fase, eu nunca esqueci do que eu aprendi na salinha. Buscar isso. Eu tenho amigos que eu conheci na escola dominical, que são meus amigos e crentes até hoje. Minhas 5 melhores amigas estão no meu grupo e eu conheci na infância. Na presença de Deus. E nós honramos nossos professores até hoje, nós lembramos dele, nós oramos pelos adolescentes que se... é adorar na igreja? Como que eu adoro? Como é que eu faço isso? E aí eu vou ler aqui uma passagem conhecida de vocês, mas vamos ler de novo. João 4, de 19 a 23, é a história da mulher samaritana que encontra Jesus. E aquela mulher, ela demonstra, quando ela reconhece que Jesus era profeta, ela demonstra interesse e eu sinto que a gente precisa em fazer a vontade de Deus, em ser quem Deus queria que ela fosse, em adorar a Deus da forma correta, né? E aí... Pai, alcança... É a tua prioridade. E ela se torna aqui com esperança. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredite no que eu digo. Tem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram os que não espiritual também. Nós adoramos o que quiser dar um passo de falar Jesus, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para serem adoradores. Que Jesus está te apontando e te chamando. É recomeço. É deixa o Senhor Jesus reinar na sua vida. Onde adorar? Não havia esse é o apelo mesmo. Não havia o sacerdote. E agora, onde adorar? Esse apelo é chamar. Manda, Juliana. Jesus vai mostrar para ela que a questão e oração para a igreja. Que isso é para a gente hoje. Não é pra onde voltar. Adorar. E aí ele explica isso para ela. Não é mais sobre o local onde você vai adorar. E o Senhor também foi muito claro nisso. Não saia de lá sem fazer. Trata em como Juliana. Adorar. Então não é Amém, famílias benditas que a gente vai adorar. Não é uma reunião de adoração que nós vamos adorar. Porque a gente passa a ser esse lugar de adoração. Espírito Santo. Amém? Com ele. E quando ele fala adorar em pra espírito voltar. e em verdade. Espírito e verdade é o que nós somos. E é algo interno, é do interior, é aquilo que vem de dentro. É o nosso... Como é que eu posso falar? O espírito é quem somos. Tirando essa carne, essa casca, é isso que nos movimenta, é o nosso combustível. É a nossa essência. Deus quer que nós, como sacerdotes, o adoremos em espírito e em verdade. Amém? Então, assim, aqui na igreja, quando a gente se reúne, aqui é uma manifestação daquilo que já é interno. Às vezes a gente fica pensando, vai ter culto de adoração, vamos passar a semana inteira esperando o culto de adoração, porque é onde eu vou adorar. Não é local, Deus não está aqui esperando a gente para adorá-lo. Ele recebe essa adoração, é claro, mas Ele está todos os dias, 24 horas por dia, esperando a nossa adoração. Em espírito e em verdade, é quem somos. É com que somos. O pastor falou aqui, e aí orou com todo mundo, e às vezes a gente ora e sente aquela coisa. Mas aí, quantos pecados temos cometido? E se a gente entendesse que a adoração é diária, que a adoração é quem somos, que nós somos, fazemos parte desse templo, né? Aqui fala assim, em 1 Pedro 2,5. Também vocês, como pedras que vivem, são edificadas casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, nós somos edificados casa espiritual, olha só. E aqui, assim, por meio de Jesus Cristo, que é a pedra angular. Nós somos, pedras de um grande templo. O templo que não existe mais, cada um aqui faz parte desse templo. Então, nós somos, como templo do Espírito Santo, únicos,
casa de adoração, em que devemos o tempo todo adorar em espírito e em verdade, e aqui, juntos, como noiva, como igreja, não somente aqui, mas como a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós fazemos parte dessa edificação, desse templo, que é isso que Ele espera. Amém? E a Bíblia fala que, como templo, como edifício, a igreja precisa amadurecer para ser edificada, para alcançar a estatura do varão perfeito. Ou seja, não existe sacerdócio sem amadurecimento. Amém? E a igreja não tem assumido o sacerdócio real, porque não é madura, porque ainda é infantil, porque ainda a gente se comporta como ovelha. Criando sacerdotes. Quantas pessoas estão vivendo criando sacerdotes da atualidade? Criando intermediadores. Criando algo que a Bíblia já aboliu, não existe mais. Ao sermos chamados como sacerdotes do Senhor, herdamos as responsabilidades sacerdotais citadas no Antigo Testamento, né, como eu falei. E são muitas. Por isso que eu falo para vocês lerem. O sacerdote ele tinha funções espirituais. Os sacerdotes eram chamados a agir como juízes também, a julgar. O sacerdote apresentava os sacrifícios de pecado, de arrependimento do povo, mas eles oravam até por purificação. Tem um exemplo dos sacerdotes que instituem as regras das moradias, por exemplo, as casas que tinham mofo, né? Algumas passagens falam sobre lepra, do povo que tinha lepra. Então, eles também geriam essa questão, até na questão de saúde, era social, era saúde, era tudo. Olha o tanto de função que o sacerdote tinha. E tudo isso é puxado para a gente hoje. E só dando um exemplo dessa questão de paradigma, como eu falei, uma parte muito importante, que está lá em Levítico 21, que Deus vem falando sobre como tem que ser o sacerdote. E lá ele vem citando várias coisas que o sacerdote não podia ter de defeito. O sacerdote, é até engraçado você ler lá, não pode ser manco, né, não pode ser cego, não pode ser corcunda, não pode ser anão, não pode faltar um membro, não pode ter defeito no rosto, não pode ter ferida. O sacerdote não podia ter defeito algum. Porque se ele tivesse, ele não poderia oferecer sacrifício. Porque para ele oferecer um sacrifício na mesa do Senhor, ele precisaria ser perfeito, porque Deus quer sacrifício perfeito. Amém? E nós, como sacerdotes? Aí você vai lá no Novo Testamento e Jesus fala assim: sede perfeitos, porque eu sou perfeito. Sede perfeito, como perfeito é o seu Pai Celeste. Amém? Então, o chamado, tudo que você for olhar do sacerdote, você vai entender no Novo Testamento que existe essa nova... a palavra é paradigma mesmo, assim, né, uma nova interpretação, uma nova aplicação daquilo que ele já pedia. E a gente fica se conformando, mas porque Deus ele aceita aquilo, o pouco que eu puder dar para Ele é muito. Gente, Deus quer tudo, Ele quer perfeição. Uma vez a Lohane pregou aqui sobre sacrifício. A gente não sacrifica qualquer coisa. Como ele falou aqui, vocês são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Não é qualquer sacrifício espiritual, eles precisam ser agradáveis a Deus. E nós temos oferecido sacrifícios que nos agradem. E não é o que a palavra fala. E não adianta a gente tentar encaixar naquilo que a gente quer, porque é o que vai ser bom, vai ser mais tranquilo, vai ser fácil. Aí a gente usa aquela passagem, mas o fardo do Senhor é leve. Então, né, tem que ser leve para mim. A palavra dele não se contradiz, a gente precisa ler todo o contexto. Então, na hora de oferecer sacrifício, a gente olha para ele e fala: Senhor, qual é o sacrifício que o Senhor quer? Porque quando a gente vai ler lá no Antigo Testamento, toda vez que havia um sacrifício, ele explicava como era cada sacrifício. Cada pecado era um sacrifício diferente, uma forma diferente de sacrifício, um animal diferente. Todos perfeitos, ele nunca aceitava nenhum animal com imperfeição. Então, quem escolhe o sacrifício é o adorado e não é o adorador. Amém? Então, assim, a palavra fala também sobre sacrifício tolo. Isso tem... O que é sacrifício santo ao Senhor? É tanta coisa. Oração, jejum, abrir mão do pecado.
Abrir mão daquilo que a gente tem vontade para fazer a vontade de Deus. Abrir mão das nossas vontades, abrir mão daquilo que o nosso coração nos direciona para fazer aquilo que Deus quer. Nos purificar para que a gente deixe Deus falar aquilo que Ele quer. Tudo isso é sacrifício. Tempo de oração. Mas eu só aguento orar 5 minutos. Orar 10 minutos, orar 1 hora, nossa, é muito sacrifício. Que bom que é sacrifício. É o que Ele quer sacrifício. Amém? E que seja sempre agradável a Ele e não a nós. E esse amadurecimento, como podemos amadurecer? 1 Pedro 2, de 1 a 4. A nossa passagem, né, em que Pedro fala que nós somos sacerdócio real, está em 1 Pedro 2, versículo 9. Então, eu vou ler do 1 a 4, que vem antes. Está nesse contexto. Até ele chegar a falar que nós somos sacerdócio real, Pedro vem falando isso aqui. Ele fala assim, a partir do versículo 1. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então, como é que a gente amadurece? Primeiro, aqui no primeiro versículo. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Então, o primeiro passo do amadurecimento é abrir mão de toda a obra da carne, de todo pecado carnal, de tudo aquilo que a nossa carne tem vontade de falar. Aqui ele fala engano, hipocrisia e inveja, mas tem algumas passagens que usam outros termos. Mas é maledicência, quando ele fala sobre hipocrisia, você fingir, eu fingi que eu sou um cristão, fingi que eu estou fazendo a vontade de Deus, fingi que eu sou sacerdote. Isso não faz parte do amadurecimento. Enquanto a gente não abrir mão, porque a hipocrisia ela existe muito, porque é por causa do orgulho. Por que a pessoa é hipócrita? Por que ela quer mostrar que ela é boa, que ela é santa, que ela é madura? Sendo que, no fundo, faz tudo ao contrário. Por que essa necessidade de mostrar? É imaturidade. O cristão que é maduro e que está a caminho da maturidade, ele precisa voltar lá para o primeiro passo. E baixar a cabeça e ser humilde. Porque a palavra fala, quando somos fracos e que somos fortes. Enquanto a gente estiver mostrando que a gente é bom e querendo mostrar, Deus não vai agir. Então, a gente abre mão de hipocrisia, de maledicência, de tudo isso da obra da carne, tudo isso que tem feito, porque não tem como a Bíblia fala que é impossível agradar 2 senhores. Se a gente está praticando essas coisas, a gente não está agradando a Deus. Se a gente está praticando essas coisas, a gente está afastando o Espírito Santo da nossa vida. A gente não está deixando o caminho limpo para que o Espírito Santo entre e haja na nossa vida. Amém? A gente precisa limpar a nossa casa. Claro, Ele ajuda a limpar, mas Ele não faz isso sozinho. Porque senão não falava aqui, né? Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja. Então, é uma ordem que Pedro está dando. Abandone, nós precisamos abandonar toda a obra da carne. A gente precisa deixar de viver pela carne para viver pelo Espírito. Amém? Primeiro passo da maturidade. No versículo 2, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. O que está falando aqui? Que a gente precisa, como criança que deseja o leite espiritual, a gente precisa desejar esse alimento espiritual. É ler a palavra? Mas aqui é muito além de ler a palavra, de cumprir com o meu devocional de 30 minutos, 1 hora todos os dias, de ler a Bíblia em 1 ano. Ele não fala, leia a palavra, busque ou se alimentem do alimento espiritual. Ele fala para que a gente, como criança, deseje o alimento espiritual. Nós precisamos ter fome e sede da palavra do Senhor. Fome e sede desse alimento. Porque a criança que tem sede, que deseja esse leite espiritual, o que o leite faz? O leite melhora a imunidade, o leite traz força, o leite amadurece o sistema digestivo para que essa criança cresça e esteja pronta para o alimento sólido. Amém? Só que a gente precisa desejar. Então, para que a gente amadureça, a gente precisa desejar se alimentar espiritualmente da palavra do Senhor.
A gente precisa desejar conhecer o Senhor. A gente precisa desejar ser lavado por essa palavra, ser remido, porque é essa palavra que vai nos alimentar. A igreja só amadurece através da palavra do Senhor, porque é ela que tem o passo a passo. Amém? Versículo 3. Se é que vocês já têm essa experiência de que o Senhor é bondoso. É engraçada essa passagem, né? Ele vem falando, né? Abandonem toda maldade. Como crianças, desejem o leite genuíno. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, pré-requisito, tá? Essas duas coisas primeiras que eu falei, é para quem sabe que o Senhor é bom. E é um passo também. Nós precisamos saber que o Senhor é bom. Será que realmente sabemos? Será que a gente conhece essa bondade do Senhor? Será que nós temos experimentado essa bondade do Senhor? Isso tudo aqui só funciona se a gente conhecer essa bondade. Ah, mas o Senhor é bom, eu falo que o Senhor é bom, mas eu sei que o Senhor é bom. A gente precisa experimentar essa bondade. E como? É buscar a bondade do Senhor? Também. Mas isso aqui tem muito a ver com contemplar a bondade. Porque o Senhor é bom. Quer eu queira, quer não. Quer você queira ou quer não. Ele é bom. Mas a gente só experimenta essa bondade quando a gente abre mão de toda ingratidão, quando a gente, sabe, tira as escamas dos nossos olhos da ingratidão, da maledicência também, da murmuração. E a gente abre os nossos olhos para contemplar a bondade do Senhor, porque ela está aí. Você pode falar assim que a sua vida está acontecendo a maior desgraceira que eu não posso imaginar. Mas a bondade do Senhor está ali. Amém? E a gente precisa buscar, pedir para Deus olhos espirituais para que a gente contemple essa bondade, para que a gente tenha experiência dessa bondade. E a gente vai ter essa experiência até nas coisas que a gente enxerga como coisas ruins. E faz parte do amadurecimento. Não era fácil para o sacerdote fazer o que eles faziam, não. Eles abriam mão da própria vida. Imagina o sacerdote ter que fazer tudo pelo povo. Ter que ensinar o povo, ter que levar sacrifício pelo povo, ter que, falar até que roupa que você veste, que você não veste, se você está doente, se você não está doente, o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, ter que julgar os conflitos, as confusões. Olha o tanto de coisa que o sacerdote tinha que fazer. Ele abria mão da própria vida. Mas com toda a certeza do mundo, qual era o maior benefício? Qual era o estímulo? Na verdade, era assim. Era o estímulo dele, era a motivação, mas também era a consequência do que ele fazia. Contemplar a bondade do Senhor. Amém? E o Senhor queima no coração do Senhor apresentar para a gente essa bondade, a verdadeira face dele. Porque ele é bom. Amém? Versículo 4. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E o quarto passo do amadurecimento é nos achegarmos a ele. E nos achegarmos a ele é como? Em comunhão, é em relacionamento, é em intimidade, é oração. Isso é se achegar a ele. E exatamente você lembrar lá do sacerdote. Havia o templo, havia o lugar onde o Senhor se manifestava, a presença dele. E o sacerdote tinha esse privilégio e ele tinha que se achegar a ele. E é isso, o Senhor não quer sacerdotes que fiquem longe, porque o papel do sacerdote era entrar no Santo dos Santos. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Esse era o papel dele. E como é que hoje, como sacerdócio real, a gente não faz uma das principais coisas? Se achegar a ele. Ele está esperando. E não está esperando num lugar específico. Olha que bênção. Ele está na nossa casa, ele está no nosso quarto, ele está no carro. Ele está dentro de nós. Ele está dentro de nós, está aqui. Nós, como templo, ele está aqui, só esperando a gente achegar ao nosso coração ele. Porque adorar a Deus em espírito e em verdade é amar, é cumprir com a palavra dele também, que fala que a gente tem que amar ele com todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, toda a nossa alma. A gente precisa se achegar a ele. E como a gente vai parar de quebrar a cabeça, gente? Quantas coisas a gente tem quebrado a cabeça porque a gente faz errado, porque a gente consulta o coração errado. A gente anda num direcionamento errado.
Assim como ele falava para os sacerdotes, cada coisinha que eles tinham que fazer, a roupa que eles tinham que se vestir, o jeito que eles tinham que se lavar, como eles iam aspergir o sangue e tudo. Deus está prontinho para falar para a gente cada coisinha, como que a gente tem que fazer. É só a gente ouvir. Amém? Ezequiel 44, 23, fala assim, que os sacerdotes ensinarão o meu povo a distinguir entre o santo e o profano, e lhe darão entendimento quanto à diferença entre o impuro e o puro. Olha a responsabilidade do sacerdote. Distinguir, ele distingue e ensina o povo a distinguir entre o santo e o profano, o puro e o impuro. E essa responsabilidade agora é nossa. Nós temos que saber distinguir entre o santo e o profano. Outra coisa que a noiva do Senhor está imatura, não distingue. O mundo está entrando na igreja. Hoje em dia a gente já não sabe quem é crente e quem não é. Se misturar tudo na rua e você conviver por uma semana, talvez você não consiga. É muito difícil você conseguir distinguir quem é o povo de Deus e quem não é o povo de Deus. Tem até uma brincadeira com relação a isso, assim, agora não lembro se é história ou se é meme, que fala que antigamente, muitos anos atrás, quando a pessoa se convertia, já sabia, né? O homem passava a usar aquelas calças centro-peito, andar com a Bíblia debaixo do braço, as mulheres com aqueles cabelos grandes, aquele saiote. E a gente brinca assim, mas era estereotipado uma coisa que era interna também. A pessoa não estava nem aí se as pessoas iam julgar, se iam fazer chacota. Mas ela mudou, então ela mudava por fora também. Só que a gente debocha disso, a gente acha engraçado, mas a gente devia ter vergonha do que somos hoje. Porque hoje a pessoa se converte e muitas das vezes a gente não vê a diferença, não mudou nada. Continua falando palavrão, vou dar exemplos, tá? Bobos, mas assim, continua falando palavrão, se vestindo indecentemente, usando termos torpes, piadas maldosas, permanecemos na maledicência, permanecemos na promiscuidade, no pecado sexual, na pornografia, enchendo o nosso dia de, como o pastor falou, de distrações e distrações. Engraçado que tem uma passagem em Levítico, eu não lembro direito aqui, mas que fala assim, que o sacerdote tem que ser, não pode tomar vinho. E aí, na sequência, o entendimento traz que ele não pode tomar vinho para que aquilo não confunda ele de discernir o santo do profano. E aí, trazendo para o paradigma de hoje, trazemos para o vinho também, na prática, sim, o álcool, mas e outras coisas que tem gente, não alcoolizado. Oi? Embriagado. A gente tem se embriagado de outras coisas que tem nos impedido de discernir o santo do profano. A gente tem se embriagado de redes sociais, a gente tem se embriagado, sabe de quê? Dos hormônios. Por que as pessoas são viciadas em redes sociais? Se vocês forem estudar, acho que a maioria já sabe. Redes sociais, elas produzem um vício, uma dependência, e não é uma dependência psicológica, é uma dependência química. Quando você recebe um like, quando as pessoas elogiam a sua foto, quando as pessoas fazem comentário, aquilo produz hormônios na gente, e aquele hormônio vicia, a gente fica querendo mais e mais e mais, e ficamos inebriados. E a gente acha que a gente é santo porque não toma vinho, mas está todos os dias se drogando daquilo ali. E aquilo tem nos embriagado, aí a gente esquece tudo o que a palavra fala sobre o que é santo e o que é profano. E aí não importa mais o tipo de roupa que eu vou usar, o tipo de música que eu vou ouvir ou vou cantar. Porque o importante é que aquilo vai trazer uma satisfação para mim física, emocional, aquele hormônio, aquilo vai me satisfazer. O povo de Deus está embriagado. E como sacerdotes nós estamos pecando e muito. Então, quando a gente fala, rede social, pensa, mas que saco, fica falando isso o tempo todo. Mas eu uso o Instagram para ler versículo. Poxa, mas eu sigo não sei quem. E o limite? A questão, tudo é limite. Não vou entrar na questão do vinho, mas a Bíblia... Não, vou falar aqui, se alguém quiser me apedrejar. Nem posso falar aqui que tomar vinho seja pecado. O problema é quem consegue tomar sem se embriagar, sem ser dominado. A Bíblia fala que todas as coisas nos convêm. Não, todas as coisas não são lícitas. Gente, eu estou retardada, tá? Mas nem todas nos convêm. Todas as coisas não são lícitas, mas a gente não pode se deixar dominar por nenhuma delas. E isso é tudo, e nós temos nos deixado dominar. A gente tem se deixado dominar pela nossa imagem.
Poxa, eu não posso no meu trabalho que achem que eu sou cristã, que achem que eu sou diferente, porque vão achar que eu fiquei chata se eu fiquei crente. Gente, crente chato é muito chato. Mas deixa eu te falar, se você quiser ser santo e fazer a vontade de Deus, você vai ter que ser um pouquinho chato. Porque se você quiser ser legal com todo mundo, não tem como você ser crente. Porque para ser legal com todo mundo, você vai ter que aceitar as pornografias que o povo fala, as brincadeiras que o povo faz. Então, sim, não seja crente, mas não seja chato. Não, vai ter que ser chato um pouquinho. Vamos ter que ser um pouquinho menos engraçado. Vamos ter que desagradar as pessoas. Vamos, porque para agradar a Deus, eu preciso desagradar o mundo. Amém? E muitas pessoas vão se afastar de nós por causa disso? Sim. Mas muitos outros, que ainda não estão nessa maturidade, que ainda não conhecem esse Deus, através da nossa adoração, que é interna, e que se resplandece externamente, vão conhecer esse Deus que a gente adora. Amém? Os sacerdotes passavam e todo mundo sabia quem era o sacerdote. Por causa das vestimentas? Também. Mas por causa do comportamento. Os sacerdotes só casavam com mulheres virgens, eram mulheres escolhidas, casavam com uma só. Eram fiéis, não se embriagavam, andavam limpos, cheirosos, eram perfeitos. Mas eles também exalavam aquela adoração que eles apresentavam a Deus o tempo todo. Através deles se viam quem era o adorado. E é isso que Deus quer para a gente hoje, que através da nossa adoração, o adorado seja exaltado. Amém? E só um exemplo, né, que é com relação aos filhos de Arão, Nadab e Abiú. Eles tinham essa função de discernir o que era santo do que era profano. E eles tinham todas as funções sacerdotais. E a Bíblia conta que eles um dia foram lá e ofereceram um sacrifício para o Senhor. A Bíblia chama de fogo estranho. Eles ofereceram fogo estranho. Eles foram com toda... Quando você lê, você não lê exatamente qual era a intenção deles. Mas imagina se que a intenção era boa. Não, eu estou oferecendo aquilo que o Senhor gosta e vou fazer aqui do meu jeito. E eles ofereceram um fogo estranho. E Deus queimou. Deus os consumiu em fogo. Eles morreram, os dois morreram. Eram sacerdotes, cumpriam com tudo. Mas por causa da imaturidade, gente. Porque vocês veem, né? Arão era o sumo sacerdote, os filhos dele eram sacerdotes. Assim, você enxerga, a Bíblia não fala isso, tá? Isso é de mim. Mas eu enxergo imaturidade. Sabe, afobado? Ai, deixa eu agradar a Deus, deixa eu fazer isso aqui do meu jeito e vou lá e eu ofereço um fogo estranho. E Deus não quis saber da boa intenção deles. Deus não quis saber se eles fizeram do jeito certo ou não. A Bíblia não fala que eles fizeram do jeito errado. A Bíblia fala que eles entregaram fogo estranho, que eles ofereceram um sacrifício que Deus não pediu. Então, muitas das vezes, a gente está fazendo aquilo, achando que é certo, porque está na palavra, do jeito errado, na hora errada, do jeito que Deus não pediu. Isso tem a ver com muita coisa, tá, gente? Tem a ver com os ministérios. Às vezes, a gente está atuando no ministério achando que está agradando a Deus, mas Deus não te pediu. Está fazendo sacrifícios, está morrendo aí, não sabe por que a vida não vai para frente, ou minha vida espiritual não vai para frente, e eu não consigo ter um contato com Deus, porque você acha que está fazendo certo, mas você não parou para escutar o que Deus está pedindo de você. Amém? A gente escuta histórias absurdas. Eu já escutei há muito tempo atrás uma moça que ela estava lendo a palavra e ela leu a passagem de Isaac. E ela leu aquela palavra e ela levou ao pé da letra. Ela falou, meu Deus do céu, eu vou ter que sacrificar meu filho, mas eu vou ser presa. Olha o pensamento da pessoa. Se você não tem maturidade, até para o entendimento da palavra, a gente faz a coisa certa do jeito errado e é maldição. Só que o que eu quero falar sobre Nadab e Abiú é que, como sacerdotes, como perfeitos, fazendo aquilo que parecia ser bom, da cabeça deles, eles desagradaram a Deus. E a recompensa deles foi a morte. Só que uma coisa que não mudou, Deus não mudou. Deus não olhou para eles e falou assim, tadinhos, são imaturos. Ai, tadinhos, são meninos demais. Não, sabe por quê? Porque ele já tinha falado tudo que era para ter sido feito. Ele ensinou tudo que era para ter sido feito. E hoje, o Deus é o mesmo. Não adianta a gente achar que vai continuar do jeito e nada vai acontecer. O Deus é o mesmo. Ele está entregando aqui a receita da nossa maturidade. O leitinho aqui, né? O alimento.
O líquido e o sólido, ele está entregando para que a gente busque amadurecimento, para que a gente se ajuste, cresça, seja edificado como um templo dele. Se a gente não faz, é responsabilidade única e exclusiva nossa. Infelizmente, a gente não vai poder jogar essa responsabilidade em cima de ninguém. Nadab e Abiú não puderam jogar responsabilidade em cima do pai deles. E o pai deles, como sumo sacerdote, talvez tivesse, mas não tinha. Porque ele tinha como sumo sacerdote. Eles tinham como sacerdotes. Hoje nós temos o nosso sumo sacerdote, que nos ensina, que nos instrui, que media a nossa relação com Deus. Mas a nossa responsabilidade como sacerdote, ela está aqui. E não adianta a gente instituir sacerdotes como a gente faz. Ai, pastor, me ensina o que está certo. Gente, a igreja fica perguntando para o pastor. E eu falo isso geral, tá? Pastores. O que é certo, o que é errado? É pecado isso? É pecado aquilo? Gente... O que a palavra fala é que é responsabilidade nossa discernir o certo do errado, não é responsabilidade do pastor. E muitas das vezes a gente faz isso por 2 motivos, imaturidade e malandragem. Tem crente que muda de igreja. Eu vou mudar de igreja, porque na outra igreja eu posso usar saia curta e posso beber uma cervejinha, lá não é pecado. Não vai mudar nada, porque o Deus é o mesmo, ele não faz distinção aqui com a porta das famílias benditas, da Batista, da Nazareno, da Sara, nenhuma igreja. Ele está olhando para o povo dele e para os sacerdócios de cada um. O que você faz ou deixa de fazer não vai ser culpa do seu pastor. Ah, mas eu fiz o que meu pastor falou que era errado. O problema é dele. O problema é seu, né? Porque eu falei aqui o que é certo e o que é errado. A obrigação de discernir é sua. Ou seja, pastor... Ele tem uma função. Aqui, e um exemplo ótimo disso foi o que aconteceu no começo do culto. Pastores, mestres, todos esses que têm o chamado, que a palavra fala, a função desses 5 braços é a edificação da igreja. Como eu falei, como pedras, como parte desse templo, nós somos edificados. E aí, esses chamados espirituais têm a função de edificar, mas nunca de intermediar, nunca de mediar nosso relacionamento com Deus. Então, pastores, mestres, etc., eles têm a função de ajudar no amadurecimento, de indicar o caminho, de ajudar a direcionar, mas nunca de mediar, nunca de dizer o que é certo e errado. E o pastor fez isso aqui no começo do culto. Ele direcionou a gente a orar por pecados, que muitas vezes a gente não lembra. Ele nos direcionou. Mas ele não pode apresentar os nossos pecados e nem se arrepender por nós. Ele não pode. O pastor podia ajoelhar aqui e falar assim, Deus, eu peço perdão pela tua igreja. Ele vai orar, mas Deus vai perdoar de acordo com que cada um se arrepende. Porque ele não é o nosso sacerdote. Mulheres, o marido de vocês não é o sacerdote de vocês. É outra coisa que, como a gente fala, né? Ai, meu marido é sacerdote do lar. É assim... Se eu estiver errado, alguém me mostre, tá? Mas a Bíblia, eu nunca vi a Bíblia falar que um homem é sacerdote do lar. Não é. O homem é o cabeça da mulher. Mas a função de sacerdote, que é aquele que apresenta o sacrifício, aquele que recebe a palavra de Deus, entrega e funciona como mediador, não existe. Então, essa de, eu não fui para a igreja porque meu marido não sei o quê. Eu não tenho orado porque meu marido não faz reunião de oração lá em casa. Eu não tenho meditado na palavra porque meu marido ele não instiga a gente, ele não ora com a gente. Deus vai olhar para você, estou nem aí, porque o seu marido não é seu sacerdote. Então, acabou essa desculpa. A mulher é sacerdote, assim, sacerdotisa, né, para falar mais bonito, assim como o marido é sacerdote. A sua função espiritual, a sua responsabilidade da sua vida perante Deus é sua. E não adianta jogar a culpa do marido. Vai para o inferno sozinho. A salvação não é individual? A condenação também é individual, gente. Não adianta ficar jogando culpa em cima do outro. A mesma coisa que acontece ao contrário. A gente tem visto homens que muitas das vezes nem são cristãos, ou são cristãos não tão maduros. Às vezes a esposa busca mais, é mais madura, e fica jogando responsabilidade para cima da esposa, usando ela como esse sacerdócio. Ora aí por nós. Ora pela casa, ora pelos nossos filhos. Não, você é mais crente do que eu, instrui os nossos filhos, porque é outra coisa, como sacerdotes, nós temos um papel com os outros, tá? E um dos papéis que eu vejo assim, nessa função é dentro de casa. Os nossos filhos, enquanto são crianças, enquanto não têm entendimento, nós funcionamos como esse sacerdote que vai instruindo eles do caminho do bem, do mal, separando, né, o puro do impuro, até que eles adquiram entendimento, porque eles também têm chamado sacerdotal, eles também são sacerdotes.
E vai chegar uma hora que pai e mãe não vai poder fazer nada pelo filho. Nós também funcionamos como sacerdotes uns dos outros. Instruímos, porque a Bíblia fala que nós nos afiamos, né? Que o amadurecimento tem a ver com o nosso relacionamento. É claro. Mas nessa função de ajudar no amadurecimento. Mediar de jeito nenhum. Amém? Então, assim, o que eu recebi dessa palavra, e espero que vocês tenham recebido, que Deus nos chama hoje, é que acabou a desculpa. Sabe, quando eu li, e é o que ele quer falar, é que não adianta jogar a culpa em cima do outro. Quem quiser continuar com isso, vai fazer como Nadab e Abiú, vai fazer do seu jeito, vai colher as suas consequências. Mas a igreja precisa amadurecer, a igreja precisa se alimentar, a igreja precisa discernir, sabe? Parar de perturbar os outros, de jogar peso, porque pesa. Estou falando do pastor só não, tá? Estou falando, muitas das vezes, a gente faz com amigos, com conselheiros, com pastores fora. A gente fica se alimentando também. Eu quero que o pastor leia a palavra, mastigue, me entregue mastigado, sabe? E isso tudo não tem a ver com maturidade. A maturidade faz com que eu leia. Porque o leitinho, como eu falei, ele nos capacita ao alimento sólido. E o alimento sólido, como é que a gente digere? A gente mastiga e engole. Os pastores, os mestres, não podem mais mastigar e entregar na nossa boca. A gente tem que parar com isso. A gente precisa, a gente se alimentar, a gente buscar. E a gente assumir hoje esse papel de sacerdócio real. Amém? E que seja para sempre. E que a gente olhe para essa passagem de Nadab e Abiú e tenha medo. Às vezes a gente lê e fala, ai, nossa, caramba, coitados, né? Fogo estranho. Nossa, Deus queimou eles. Nossa, que chato ser sacerdote, era difícil, né? Pois é. Lascou para todo mundo, porque é para a gente hoje. O Deus é o mesmo, a gente precisa sempre lembrar, o Deus é o mesmo, e eu não quero cometer o pecado de Nadab e Abiú. Eu não quero oferecer fogo estranho. Eu quero entregar sacrifício espiritual, santo e agradável ao coração do meu Deus. Eu quero ser o templo, eu quero ser a morada, eu quero ser o lugar de adoração. E que eu seja esse adorador que adore o Espírito em verdade. Amém? Amém. E vou orar por essa palavra, para que vocês fechem seus olhos. Amém. E eu sei, como toda palavra, como foi comigo e como é sempre, muitas das vezes acontece de a gente ler e deixar essa palavra ser esquecida. E o tempo está próximo. Já foi ministrado aqui. A gente tem visto manifestações. Tudo que a gente passou na pandemia, inclusive hoje, quando eu li essa palavra, eu entendi muita coisa. Permissão do Senhor. Para que a gente, quantas pessoas se afastaram porque tinham outros sacerdotes. E quando aconteceu aquilo da pandemia, da gente ficar em casa, eu vi como uma provação de Deus para saber assim, você tem sido seu sacerdote? Porque quem é o próprio sacerdote não sentiu falta. Essa palavra aqui é para nos preparar para um caminho, para um tempo difícil. A igreja vai passar por um tempo difícil. Hoje a gente tem brigado entre a gente tem discutido, porque eu tenho medo disso, porque isso, só pincelando, mas sem querer entrar fundo. Eu tenho medo porque, sei lá, pode entrar um governo que vai perseguir a igreja. Gente, a igreja é perseguida há muitos anos. E sim, a igreja vai ser perseguida independente de governo ou não, porque isso está escrito. E a gente não tem que ter medo disso, porque se a igreja for perseguida, se fecharem a porta do Famílias Benditas, não vai mudar a nossa adoração, porque nós somos os sacerdotes, amém? E é isso que Deus quer mostrar, e é isso que Ele deixou que a gente visse um pouquinho na pandemia. Que dentro da nossa casa, isolado, você sozinho, você com seu marido, qualquer coisa que fosse, não foi desculpa para se afastar do Senhor. Porque nós somos o lugar de adoração. E isso ninguém, nenhum governo, nenhuma tirania, nenhuma mudança, nem o próprio Satanás aqui na terra pode tirar da gente. Amém? E essa palavra é isso, é um preparo para isso. É por isso que a gente tem que mastigar ela e a gente precisa mudar a nossa vida, a nossa atitude a partir de hoje muito. Muito, porque a gente não tem noção do tempo que vai vir. E a gente precisa, se a gente vai passar por todo ele, não sei, mas a gente também precisa preparar os nossos para esse tempo. E é com maturidade. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós
te louvamos, Senhor. Adoramos o teu nome, te agradecemos, Pai, pelo teu amor. Te agradecemos, Pai, pelo teu cuidado com a nossa vida. Nós sabemos, Senhor, que a tua palavra diz que o Senhor açoita a quem ama. E nós recebemos essa palavra hoje, Senhor, difícil de digerir, mas sabemos, Pai, que faz parte do teu amor e do teu cuidado, Senhor. Sabemos que ela vem como uma espada, Senhor, para ferir, mas para cicatrizar, para trazer força, amadurecimento, Senhor, para o teu povo. Pai, em nome de Jesus, que essa semente brote em nosso coração, em nossa vida, e que ela germine, que ela frutifique, traga transformação na nossa vida. Queremos abrir mão hoje, Senhor, de toda a obra da carne. Queremos abrir mão hoje de toda embriaguez. Queremos abrir mão de tudo aquilo que tem impedido o teu Espírito Santo de habitar na nossa vida. Tudo aquilo que tem impedido a nossa vida de ser transformada. Tudo aquilo que tem impedido, Senhor, do teu fogo santo se manifestar na nossa vida, Senhor. Tudo aquilo que tem impedido de sermos transformados pela tua palavra e pelo teu Espírito, Pai. Tudo aquilo que tem nos impedido de sermos santificados, Pai. Como noiva, Senhor, nós te clamamos, habita em nós, Pai. Nos santifica, nos adorna, nos prepara e nos amadurece, Senhor. Em nome de Jesus, fortalece o coro, Senhor. Fortalece nosso coração e nossa mente para o que há de vir, Senhor. Nós queremos ser, Senhor, tomar posse e assumirmos esse chamado de sacerdócio real. E vivermos isso intensamente em crescimento até o último dia das nossas vidas ou até a sua volta, Pai. Em nome de Jesus, nos guie na palavra, nos ensine, nos dê discernimento do certo e do errado, do puro e do impuro, para que cada dia nós sejamos purificados, Pai, purificados de tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos sede e fome da tua palavra, da tua vontade, de intimidade contigo, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos te desejar a tua presença, Pai. Queremos desejar a tua presença mais do que tudo. Nos livra dos vícios carnais, Senhor. Nos livra, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que tem ocupado a nossa mente e nos atraído para longe de ti, Pai. Em nome de Jesus, que teu Espírito Santo venha, age e traga transformação na nossa vida. Nós abrimos mão de jogar, Senhor, responsabilidade para terceiros e nós nos colocamos diante de ti. E tomamos agora, Senhor, a responsabilidade de sacerdócio real, Pai. Nós tomamos agora a responsabilidade, Senhor, e o peso que isso traz para as nossas vidas. Mas sabemos que o teu Espírito Santo nos guia, nos ensina e nos fortalece para essa caminhada, Senhor. Por isso te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? É desse jeito. Deus é lindo, é bom demais da conta. Não é verdade? O jeitinho de Deus de cuidar da gente, de acreditar em nós. Esse Deus não dá para entender, não tem como compreender Deus. Ele continua acreditando.